Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós vamos ver uma mensagem hoje que tem como título a transformação. E isto é importante para cada um de nós, não só aqueles que aceitaram Jesus agora, recentemente, mas também aos cristãos que há muito tempo já estão nas igrejas. Nós vamos inicialmente ler aqui a passagem de Tiago, do capítulo 1, nós vamos ler do versículo 17 ao 27, que diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Depois nós vamos ler a outra passagem que se encontra no capítulo 2. Mas eu quero inicialmente ponderar o seguinte: a bondade é um dos atributos de Deus. E por causa da sua bondade, ele não pode nos tentar, levando-nos a pecar e nem causar nenhum mal em nossa vida. Como sabemos, Deus é imutável. A natureza e as luzes, o sol, a lua e as estrelas produzem as estações, os dias e os anos. Mesmo a Terra, em seus movimentos de rotação e translação, apresenta sombras e variação de perspectiva e ângulo. Mas quanto conforto saber que Deus não muda, nunca varia, nunca oscila. A melhor dádiva que Deus nos dá é o nascimento espiritual. E a palavra de sua verdade é o Evangelho, as boas novas da salvação por meio de Jesus. Esta palavra é estendida a nós através da leitura da Bíblia e vem pelo ouvir e ouvir a pregação da sua palavra. É importante traçar um plano de ação para crescer em cada uma dessas áreas. Ler a palavra, ouvir a palavra e compartilhar a palavra. Os cristãos em Cristo são novas criaturas nele, exemplos ou primícias da bondade de Deus e um testemunho vivo do que Cristo pode fazer numa vida. E a coisa mais importante do mundo não é apenas conhecer a vontade de Deus, mas conhecer a Deus. E este é um sábio princípio. Depois nós vemos nessa carta de Tiago, nesse capítulo 1, a partir do versículo 19, que há vários alertas para o crescimento, para a mudança, para a transformação, para o fortalecimento e para o crescimento da fé. Tiago nos fala a verdade.
Ele não deixa nada de fora. Quando ele trata conosco, não há conjecturas ou questionamentos. Nós sabemos exatamente o que fazer e o que não fazer. Em primeiro lugar, devemos acolher a palavra. E para que isso seja possível, devemos estar prontos para ouvir atentamente, cuidadosamente, quando estão nos ensinando. Devemos ser tardios para falar, fazendo com que o que dizemos seja bem pensado para edificar aqueles que nos ouvem, cautelosamente, refletindo a palavra e honrando ao Senhor. Além disso, devemos ser tardios para nos irar, quando confrontados pela palavra de Deus ou por outros que discordam da nossa compreensão das Escrituras. Além disso, devemos ser tardios para nos irar, quando vemos que muitas pessoas têm o conhecimento, mas deixam de praticá-lo. Por isso, devemos praticar a palavra. E Tiago move-se para o como fazer. Nós temos que deixar de lado toda a impureza, todo o acúmulo de maldade, tudo que nos manche e qualquer maldade que ainda permaneça em nosso coração, mente e ações, e acolher a semente da palavra com um coração humilde. A palavra de Deus não apenas nos traz a verdade que inicialmente nos salva da penalidade do pecado, mas também nos guia e nos protege a cada dia e durante todo o tempo. Agora, Tiago nos entrega um faça. Devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Você observou a ilustração de Tiago sobre o homem que se vê no espelho e que não faz nada a respeito do que ele vê? Você lê a palavra de Deus com o coração sedento? Ela é um espelho, você sabia? Nele nós vemos como realmente somos, com manchas, com defeitos e tudo mais. Em terceiro lugar, é preciso viver a palavra. Tiago nos traz agora vários testes para um viver verdadeiro na palavra de Deus. Eles são práticos e diários. Resumidamente, Tiago diz que se nós julgamos a nós mesmos como os religiosos, nós devemos estar certos de que refreamos a nossa língua. É estimado que, em média, as pessoas falam 18.000 palavras num dia, o suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas. Vamos traçar um plano para falar menos, especialmente palavras não edificantes. A palavra de Deus não somente produz regeneração, mas também é uma força ativa em nossa santificação, em nossa purificação. A mulher, por exemplo, segundo o coração de Deus, é aquela que coloca a sua fé em ação e que controla a sua língua, que muda o seu comportamento, a fim de honrar a Deus e que adota em seu interior e em seu coração as normas divinas de conduta. E isso também vale para o homem segundo o coração de Deus. Agora vamos ver aqui no capítulo 2 de Tiago, a partir do versículo 1 até o 13, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te debaixo do escabelo dos meus pés, não fazeis, porventura, distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo,
para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estais cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tomado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Todos nós conhecemos a dor do favoritismo, da parcialidade. E o que é pior, muitas vezes temos praticado esse favoritismo. Parece que não importa qual seja o nosso status, há sempre outras pessoas que são mais bonitas, mais ricas e mais talentosas do que nós. E parece que há sempre outras que se encontram em posição inferior à nossa. E parece que nós passamos a nossa vida inteira olhando para cima e para baixo, comparando-nos aos outros. Tiago nos fala explicitamente dessa forma de agir. Ele não somente se refere àqueles que estão buscando nos humilhar, mas também menciona as vezes em que nós demonstramos favoritismo por outros. Mas Tiago também nos aponta um padrão melhor. O padrão é aquele que é colocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um padrão de imparcialidade e igualdade. A parcialidade significa favorecer uma parte mais do que outra. E pelo que parece, esse era obviamente um problema da igreja primitiva. E ainda hoje, a parcialidade é um problema. Mostrar favoritismo baseado no padrão social é simplesmente uma parte da nossa natureza pecaminosa. E Tiago condena essas preferências pecaminosas. Falando mais seriamente, ele faz disso uma causa para que nos questionemos a realidade da nossa fé. E a partir do versículo 2, do capítulo 2, vemos Tiago imaginando uma cena que ocorre numa reunião de uma certa igreja, onde chegam dois tipos de visitantes. Um homem rico, com anel de ouro no dedo, com roupas luxuosas, brilhantes e suntuosas, e um pobre homem com roupas sujas e mal cheirosas. Tiago imagina que o homem rico é calorosamente recebido e convidado a se sentar no lugar de honra especial, enquanto ao visitante pobre é indicado um canto em pé, ou pior ainda, um lugar reservado aos pés, um escabelo. Por que está errado mostrar favoritismo para o rico? Porque o favoritismo é incompatível com os ensinamentos de Cristo. Porque é o resultado de pensamentos malignos. Porque deprecia as pessoas criadas à imagem de Deus. Porque é derivado de motivações egoístas. Porque é contra a definição bíblica de amor. Porque mostra falta de misericórdia para com os menos afortunados. Porque é sinal de hipocrisia. Porque é pecado. Se nós queremos nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus, não podemos tratar qualquer pessoa com parcialidade ou favoritismo. Esse comportamento seria contraditório e incompatível com a nossa salvação, a qual nos foi concedida por um Deus imparcial. Um Deus que não mostrou qualquer favoritismo a nosso respeito, mesmo quando éramos vis pecadores, mas que estendeu o seu amor ao nosso favor e morreu por nós na cruz do Calvário.
Tiago também ensina sobre, ainda no final do versículo 5 ao 13 de Tiago 2, sobre o pecado da parcialidade. Então comece a pensar nas muitas maneiras pelas quais você pode estender a sua mão ao pobre e ao necessitado. Quando amamos e honramos o pobre, nós nos qualificamos como homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Foi Abraham Lincoln quem disse: Deus deve amar as pessoas simples, porque Ele fez muitas delas. Quando meditamos nas palavras de Tiago, pensamos nos muitos pobres, pessoas comuns da Bíblia, que eram ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Veja os exemplos desses personagens bíblicos que tinham um coração de fé. A viúva de Sarepta não tinha ninguém para cuidar dela e era tão pobre que estava preparando seu último bocado de comida, antes que ela e seu filho se deitassem para esperar a morte. Contudo, essa mulher rica na fé, pobre de recursos, mais tarde expressou a sua fé. Ruth e Noemi eram também duas viúvas destituídas de recursos, até que Deus enviou Boaz para honrar a sua fé e cuidar delas. Ana, vivendo sua grande fé, enquanto servia a Deus com jejuns e orações, noite e dia no templo. Paulo, o apóstolo do Senhor para os gentios, aprendeu a estar contente e a confiar no Senhor quando foi humilhado, quando passou fome e quando não teve o suprimento para as suas necessidades básicas. E o nosso querido Jesus, aquele que é fiel e verdadeiro, não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, certamente é melhor ser rico ou rica na fé do que ser rico ou rica de recursos. Amém? Então nós vamos orar e agradecer a Deus, porque o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele não tem filhos ou filhas preferidas, favoritas, mas Ele, como sabemos, e diz a palavra de Deus, não faz acepção de pessoas. Saia você desse desespero, dessa depressão e passe nesse momento a entregar a sua vida ao Senhor, a confiar naquele que te criou a sua imagem e semelhança, ao Senhor que tem o melhor para ti, porque para Ele não haverá impossíveis nas suas promessas. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós aprendemos muito nesse dia de hoje, através do ensinamento de Tiago, e queremos te pedir que nós também não venhamos ter favoritismos ou sermos parciais nessa ou naquela situação, quer em relação a um filho, a uma filha, a um irmão, uma irmã, não, que nós venhamos sermos obedientes, praticantes da palavra, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, que nós possamos estar sempre na santidade, na obediência, para que venhamos desfrutar da plenitude da bênção do Senhor. Por isso, nesse dia de hoje, visita aqueles que acham que foram abandonados, rejeitados, que foram deixados de lado por essa ou por aquela situação, por este ou por aquele parente, pelo marido, pela mulher, enfim. Essa pessoa que sabe que para ela as coisas estão muito difíceis, porque ela não consegue ver que existe um Deus que tem cuidado de nós, que olha por cada um de nós. E por isso eu quero, nesse dia de hoje, agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor já está cuidando dessas pessoas que estão tristes, abatidas, deprimidas, depressivas, em nome de Jesus. Amém?
Nós vamos continuar orando pela sua vida e você poderá, se assim o quiser, nos ligar no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. Esse número também é de WhatsApp, você poderá nos enviar a sua mensagem, porque nós sabemos que para Deus não haverá nada demasiadamente difícil. E tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Por isso, nesse dia de hoje, receba pelos olhos da fé a sua bênção, a sua vitória e o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.